Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Leremos os versos 1 a 4. Depois leremos o verso de número 14. E depois, por último, leremos também os versos 37 a 41. A palavra de Deus nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versos 1 a 4, primeiramente. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso número 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 14 agora, a partir do verso de número 37, a palavra de Deus diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que quantas pessoas aqui vieram hoje para esse lugar de adoração de carro? Erga sua mão aí, né? Os que vieram de carro. Muito bem, a maioria, né? Alguns vieram caminhando, né? Moram perto, é acessível. Eu, por exemplo, não precisei tirar meu carro da garagem para vir, né? Eu vim caminhando, né? E uma pergunta: quando você entrou no seu carro para vir, os pneus estavam cheios. Os 4 pneus estavam cheios. Se os pneus não estivessem cheios, você não teria tido condições de vir. Porque se os pneus estivessem vazios, o carro ficaria sem condições de movimento. Você não poderia entrar na estrada para vir para cá, para se deslocar. Acho que ano passado, no final do verão, eu falei para a Ana: vamos andar de bicicleta. Aliás, ela falou, para ser bem claro e transparente, ela falou: Valdir, vamos andar de bicicleta? Eu falei, depois de uma certa resistência, o joelho dói. Eu falei: vamos. E quando nós fomos pegar a bicicleta, os pneus estavam murchos. Foi preciso encher os pneus para que nós pudéssemos fazer aquele passeio de bicicleta.
Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Se a nossa vida estiver murcha da presença do Espírito Santo, nossa vida será uma vida incapaz de suportar as pressões da vida e de se mover na direção da vontade de Deus e de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Você terá uma vida cristã mirrada, uma vida cristã incapaz de frutificar. A sua vida cristã não será abençoada como poderia ser se você não estiver com a tua vida espiritual cheia. Nós precisamos pensar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso. Enchei-vos do Espírito, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz também que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Por isso a vida dele foi um impacto onde quer que ele estivesse. Olha, a vida de Barnabé é uma das vidas mais lindas do Novo Testamento. Um dos cristãos mais marcantes na história, porque a Bíblia diz que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Irmãos, tem muitos crentes hoje que estão como pneus murchos. Tem muitos cristãos hoje que estão como bolas murchas. Hoje vai ter campeonato paulista e carioca e outros campeonatos. Imagine vocês, os jogadores entrarem em campo e a bola estiver murcha. Ela não roda, ela não vai. Precisa estar cheia para que o espetáculo possa acontecer. Para que os corintianos possam chorar. Desculpa aí, irmãos, não aguentei. A bola precisa estar cheia. Para que o espetáculo aconteça. Para que a sua vida seja frutífera. Para que a minha vida seja frutífera. Nossa vida cristã precisa, não é opcional, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. É por isso que é importante a gente parar para pensar aqui a respeito do dia de Pentecostes. O Pentecostes era celebrado no judaísmo 50 dias depois da Páscoa. Pode pegar o calendário, conta do dia de Páscoa até hoje, 50 dias. E é naquele contexto, quando para celebrar a Páscoa judaica. Pessoas de várias nações da terra estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E é naquele momento que Deus, que é infinito, soberano, que é poderoso, que trabalha estrategicamente, foi naquele dia que ele escolheu para que o Espírito Santo de Deus se derramasse sobre os discípulos. E aqueles discípulos temerosos, aqueles discípulos amedrontados, aqueles discípulos com dificuldade de caminhar por eles mesmos, de repente, eles são cheios de um poder especial, eles são cheios do poder do Espírito Santo, e algo lindo acontece ali em Jerusalém. É por isso que Paulo diz de maneira tão clara: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho, mas no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, você gostaria de ser um cristão cheio do Espírito Santo? Uma cristã cheia do Espírito Santo? Por isso eu quero convidar você para que a gente possa olhar para esse evento, para esse acontecimento extraordinário do Pentecostes. Irmãos, que bênção que a igreja hoje está se lembrando desse dia. Por mais que todos os dias devemos pensar e agradecer e clamar para que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça na fé, nos console, nos conforte, nos conduza em triunfo, quando a gente não tem condições de ir por nós mesmos, quando o Espírito de Deus enche a nossa vida, e com vidas cheias, a gente pode então prosseguir na jornada da fé até o dia do Senhor. Quando olhamos para esse texto que nós lemos hoje, e o tema da nossa meditação é lembrando-nos de um dia muito especial, que é o dia de Pentecostes.
E quando eu me lembro do dia de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, eu me lembro, em primeiro lugar, de uma visita poderosa, Quando a gente se lembra do dia de Pentecostes, a gente tem que se lembrar de uma visita poderosa, que foi aquela visita que Deus fez derramando do seu Espírito. Mais uma vez Deus visitou a história. O mesmo Deus que visitou o mundo no nascimento de Jesus, trazendo Jesus ao mundo. O mesmo Deus que visitou o mundo quando Jesus ressuscitou, é o mesmo Deus que visitou o mundo derramando do seu Espírito. Louvado seja Deus! É por isso que a gente precisa entender esse dia de Pentecostes como uma grande bênção de Deus para o mundo, um dia de grande valor espiritual para a história e para o povo de Deus. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos, em primeiro lugar, que ele nos fala de uma visita poderosa. Olha o que diz o verso de número 4. Ao cumprir-se o capítulo de número 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos os discípulos no mesmo lugar. E vejam o verso 2, que lindo. De repente. Foi de repente. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos. E ali apareceram como que línguas de fogo na visão que eles tiveram. E diz a Bíblia, verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, não é lindo? Não é uma maravilha? Faz parte da nossa crença louvar a Deus pelo dia de Pentecostes. O Espírito já havia se manifestado porque ele estava presente na criação do mundo. O Espírito já havia se manifestado outras vezes, mas o Pentecostes é diferente. É o cumprimento de uma promessa. De uma promessa que foi dada pelo profeta Joel. E Pedro fala sobre isso, quando ele cita o profeta Joel, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. A promessa se cumpriu. E os últimos dias aqui é referência a depois da ressurreição de Jesus. Era uma promessa do profeta Joel, que o Espírito seria derramado abundantemente. Aí todos quantos creiam em Deus têm acesso a esse Espírito glorioso. É uma promessa, a profecia se cumpriu. Pessoas seriam abençoadas. Jesus mesmo falou para os seus discípulos, reconhecendo, irmãos, algo importante. Às vezes a gente quer ir na vida, no ministério, a gente quer ir por nossas forças mesmos, a gente quer ir por nós mesmos, e a gente tem que lembrar de uma coisa: sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. E sem o Espírito de Deus a gente não avança. É por isso que nossa vida tem que ser uma vida espiritualmente em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus e em sintonia com o Espírito de Deus. Você crê nisso? Queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, percebemos que a promessa se cumpriu. Um vento impetuoso, uma visita extraordinária aconteceu na história. Louvado seja Deus. Jesus disse para os seus discípulos, reconhecendo que eles não podiam ir por eles mesmos. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. E é na força do Espírito Santo que a igreja precisa avançar. Porque, irmãos, a gente pregar o evangelho aqui na cultura ocidental é difícil por um lado, porque tantas pessoas já dizem: não, eu sou de tradição cristã, tá bom. Mas imagine você num país fechado para a evangelização. E milhões de irmãos nossos estão nessas condições. De pessoas que não podem fazer o mesmo caminho para vir aos cultos todos os domingos, para que não os sigam. Há irmãos que para vir para o culto, irmãos,
Eles precisam fazer caminhos diferentes todos os domingos. Eu visitei em um país fechado para o Evangelho. E nesse país ainda há uma certa tolerância com cristãos. Agora, irmãos, eu fui impactado quando eu cheguei naquele lugar. Porque a gente está acostumado com cruzes em tudo quanto é lugar que a gente vai aqui. É cruz para todo lado. Se a gente der umas voltas aqui por Kearney, a gente vai contar centenas de cruzes. Nesse país, que eu não vou citar o nome, quando eu cheguei, meu impacto foi porque onde eu olhava eram outros símbolos religiosos. E por mais que eu respeite a forma das pessoas crerem, como evangelista, como pastor de almas, como quem entende o que Jesus falou, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Eu me lembrei de cristãos ali naquele lugar. Cristãos que enfrentam dia a dia perseguição. Nesse país, uma jovem que se converteu a Jesus foi jogada de um edifício alto. A própria mãe a jogou, porque ela disse, ela estava vindo para estudar na Inglaterra. Mente brilhante, uma jovem, e ela se converteu. E um presbítero que eu conheço a batizou. E ele falou assim, você está disposta a enfrentar tudo por causa de Cristo? Ela disse, eu estou disposta a, se necessário, morrer na proclamação do Evangelho de Jesus. Naquele dia que ela foi jogada, ela disse para a família que servia a Jesus. Agora, queridos, a história dela foi tão impactante que muitas pessoas ficaram sabendo do que ocorreu e se converteram a Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo para a nossa vida cristã. A gente quer ir por nós mesmos. E mais, irmãos, eu vou dizer algo que talvez seja forte para alguns de vocês, mas alguns cristãos, ao invés de estarem cheios do Espírito, eles estão cheios de mágoas. De mágoas. Estão adoecidos pelo ódio que está no coração, pelo ressentimento que está ali, olha, amargurando a vida espiritual, a vida emocional. Eu clamo nesta manhã que nós precisamos não estar cheios de mágoas, não estar cheios de ressentimentos, não estar cheios de sentimentos ruins para a vida, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, que Deus abra o nosso coração, que o Espírito de Deus se derrame no nosso coração, para nos fortalecer, para nos alegrar a vida espiritual, para nos ajudar a dizer, Senhor, eu quero ser uma bênção em Teu nome. Enquanto eu estiver vivo nessa terra, eu quero ser uma bênção. Louvado seja Deus. E eu quero escutar a igreja dizendo amém nesse momento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Queridos, isso é sério. Gente de Deus, há um clamor. O mundo precisa de uma igreja mais vibrante, mais fiel, de crentes menos constrangidos e menos amassados pelos sentimentos negativos. O carro, com pneus vazios, ele fica achatado. Gente, tem crente achatado. Tem crente achatado. É nesse sentido que precisa haver um despertamento espiritual, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Eu consigo ver o rosto de alguns, e jamais julgaria meus irmãos, em nome de Jesus, eu digo isso. Não sei quem está acompanhando online, mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus tem uma palavra nesta manhã. Por isso eu orei, pedi oração e clamei. Porque, irmãos, o tempo se aproxima, o dia se aproxima. E se estivermos mornos, nós poderemos ser vomitados da boca de Deus. Se esse linguajar é forte, reclama com quem inspirou a palavra.
Que Deus avive o nosso coração. Irmãos, que nesta manhã, na medida que o Espírito Santo de Deus vai enchendo a vida, a gente possa pensar nisso nessa manhã. Que possa sair de você todo ressentimento em nome de Jesus. Toda mágoa alojada no seu coração. Contra o cônjuge, contra os amigos, contra os filhos, contra os pais, contra a igreja, contra a sociedade, contra alguém que te prejudicou. Peça a Deus em nome de Jesus que o seu coração hoje possa ser esvaziado de tudo aquilo que não glorifica a Deus. E o seu coração é o seu coração, é o seu coração, é o meu coração, é o seu coração. Nosso coração precisa ser esvaziado de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Esvazie o seu coração de todo mal. Encha o seu coração das coisas lindas de Deus, da ação do Espírito de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. E então a sua vida vai ser uma vida que vai deslanchar espiritualmente. Deslanchar espiritualmente. Os pneus vazios emperram o carro. Corações vazios da glória e da presença de Deus emperram a vida espiritual, emperram o ministério, emperram a alegria, emperram a jornada. Queridos, que Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, quando a gente se lembra de Pentecostes, nós nos lembramos de uma visita poderosa, a visita, o vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus foi derramado e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, quando nós nos lembramos do dia de Pentecostes e olhamos para esse texto, nós nos lembramos de uma voz maravilhosa que se levantou naquele dia. Uma voz maravilhosa se levantou, era a voz de Pedro, Pedro, aquele homem que teve lutas, que errou, que pecou, aquele homem que teve problemas, aquele homem que negou Jesus. Queridos irmãos, por graça, Jesus veio, restaurou seu ministério, Jesus veio, restaurou sua vida, Jesus veio e restaurou a sua motivação, a sua alegria, o seu compromisso, restaurou o amor de Pedro por ele, Jesus Cristo. E foi este homem que diz o verso 14, então Pedro, juntamente com os outros, Pedro levantou a sua voz, ele se levantou a sua voz, diz a palavra de Deus, aqui no verso de número 14, vejam isso, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E por aí ele vai pregando, aí ele vai avançando, ele vai ministrando, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, pessoas vão ouvindo, vão se comovendo, gente vai sendo convencida pelo Espírito Santo, gente vai deixando o pecado, pessoas vão se preocupando com a vida eterna. Pedro afirma, só em Jesus a salvação, só Jesus salva. Vejam, queridos, que coisa maravilhosa, o Evangelho foi anunciado, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, dizendo só Jesus salva, só Cristo salva, que nós possamos voltar a pensar nisso com clareza, é Cristo só, o meu Salvador, por Ele eu tenho paz, só Jesus pode salvar as pessoas dessa terra. Irmãos e irmãs, domingo passado, uma pessoa veio, se ajoelhou aqui, e depois eu investi mais de 1 hora conversando com essa pessoa que esteve aqui, alguns viram isso. Aquela moça disse, só Jesus pode me salvar. E ela contou o seu passado trágico, com histórias duríssimas, mas ela disse, Jesus está me libertando. E ela pediu uma Bíblia. Quando foi segunda-feira, meio-dia em ponto, ela estava aqui, pegou a Bíblia, mostrei para ela como ela deveria ler, indiquei à igreja, falei, procura esses irmãos que falam sua língua, procura, cresça. Jesus, ela afirmou isso. Irmãos, eu não posso dizer aqui o que ela falou e jamais faria isso vai comigo para a sepultura. Mas, queridos, quando ela disse só Jesus, eu falei, então você encontrou exatamente quem pode. Só Jesus pode dar salvação. E disse a ela, só Jesus pode te ajudar a pisar no chão do céu. Pedro diz essa voz, Pedro levanta a sua voz maravilhosa.
chamou os pecadores ao arrependimento. E Pedro diz, verso 38, arrependei-vos. Quando disseram, Pedro, o que a gente faz? Pedro falou assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Irmãos, tem muita gente na igreja frequentando o culto, mas não se arrependeu dos pecados. Tem muitos crentes que estão frequentando as grandes reuniões cristãs, mas não se arrependeram dos seus pecados. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha que coisa linda que Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. E aí vocês encontrarão tempos de refrigério na presença de Deus. Ah, meus irmãos, que maravilha! Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Ah, louvado seja Deus. A voz de Pedro se levanta. Louvado seja o Senhor. E é por isso que em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto, nesse dia que a gente se lembra do Pentecostes, em primeiro lugar, nós nos lembramos de uma visita poderosa. O Espírito Santo veio. Era um vento impetuoso. E esse vento foi varrendo todo o medo que os crentes tinham naqueles dias de perseguição. E esse vento foi varrendo todo o problema que havia no coração deles, que os atrapalhavam na jornada cristã. O Espírito Santo de Deus foi varrendo e foi enchendo o coração deles com algo novo. Enche-me, Espírito, mas que cheio eu quero estar, e eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. E a ideia de que, mesmo pequenos, cheios de Deus, nossa vida será uma bênção. Louvado seja Deus. Segundo lugar, uma voz maravilhosa se levantou. Era a voz de Pedro dizendo, arrependei-vos. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. E queridos, em terceiro e último lugar, uma volumosa colheita espiritual aconteceu. Aquela sequência linda da graça. A visita especial sobre os discípulos. A voz de Pedro se levantando dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em último lugar, o texto nos mostra, nos lembra de uma volumosa colheita espiritual, diz o verso 31. Volumosa colheita espiritual, verso de número 41, melhor dizendo. Verso 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Foi uma volumosa, impactante colheita espiritual. Irmãos, nós queremos colheitas espirituais, mas a gente não está semeando. A gente quer colheita espiritual na nossa vida, mas a gente não está semeando no Espírito, muitas vezes. A gente quer colheita espiritual no nosso ministério, mas ele está de pneu murcho. Tem igrejas que querem colheitas espirituais, mas o amor não está sendo semeado. A alegria espiritual não está acontecendo. Eu já vi igrejas morrerem. E a Closer to God, em nome de Jesus, não vai morrer. Porque Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para ela nessa história. E quanto a nós, cabe sermos fiéis. E ela não vai morrer por causa de mim, porque hoje eu estou aqui e amanhã não sei. Hoje eu estou vivo, a Deus pertence o meu amanhã. Mas ela sobreviverá na medida que a mão de Deus esteja poderosamente sobre ela. De que os crentes entendam o compromisso que tem com a igreja de Jesus Cristo. Que a frequência é importantíssima. Que falar de Jesus é importante. Que fazer orações constantes pela igreja, pela família, pelo ministério, pelos irmãos, é algo inadiável. Que Deus abençoe, para que nós possamos semear para muito além do que a gente possa.
e que Deus abençoe muito as nossas vidas. Uma igreja que morreu, eu digo isso assim com tristeza, porque eu vivia próximo a essa igreja que morreu. E nada acontecia ali, irmãos, nada. O culto era um culto que vinha 3 pessoas. 4 pessoas. Teve uma manhã que eu escutei um barulho, eu falei, meu Deus, acho que é um avivamento. Porque tinha um ônibus ali, um ônibus enorme, um monte de gente animada. Eu falei, aonde que eles vão? Eu pensei, acho que vão para um acampamento. Aí eu me aproximei e falei assim, irmãos, estou vendo aqui essa movimentação, onde vocês vão? Ah, nós vamos a Atlantic City. Nós vamos jogar no cassino. E o que a gente ganhar vai ser para sustentar a igreja. Ah, irmãos, aquilo estragou meu dia. A igreja está fechada, o templo sendo vendido. Porque estava vazia do Espírito de Deus. E a proclamação não flui. Que Deus nos abençoe para que nós possamos, todos nós, estarmos preparados. E pedir a Deus, Deus, coloca pessoas no meu caminho. Me ajuda, ó Deus, a perceber vidas que precisam do Evangelho. Ah, Deus, usa a minha vida. Irmãos, eu quero voltar um pouquinho ao domingo passado, antes da gente já partir para o encerramento. E dizer para os irmãos que aquela moça prostrada aqui, aquela moça sentada no primeiro banco, revelando a sua vida e a sua história, me fez pensar o seguinte, irmãos, tem muita gente com fome de Deus nessa região. Tem muita gente com fome de Deus e nós não temos o direito de nos perdermos em coisas secundárias e perdermos a nossa alegria espiritual. Que Deus use a minha vida e a sua vida para proclamar. Comece a clamar por salvação na tua casa. Comece a clamar para que os seus filhos, irmãos, os filhos que vocês geraram, não sejam filhos perdidos, mas que sejam filhos que venham a ser cheios do Espírito Santo. Filhos e filhas que sejam a bênção no mundo. Ah, queridos irmãos, continue clamando, continue pedindo ao Senhor, não deixem de clamar. Peça a Deus que Deus use a vida de vocês para falar do amor dEle, onde quer que Deus os semear. Eu tenho pedido a Deus, Deus, faça de minha vida um evangelista além de pastor. Faça da minha vida a vida de um evangelista. Porque se uma alma só se converter a Jesus, diz a Bíblia que ela vale mais do que o mundo inteiro. Irmãos, quando você evangeliza alguém, Pedro fez isso aqui, 3.000 pessoas vieram, louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo conduziu Filipe para alcançar uma pessoa só. Atos 8, 26 a 40. Ele vai até a estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Estava ali um homem, o eunuco. É a faixa de Gaza, pela qual devemos orar muito pelo mundo nesse conflito, nesse contexto. E orar por judeus e palestinos. E orar pelas nações da terra. Orar pela paz de Jerusalém. Mas orar pela paz de todos. E paz do mundo. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. E que a nossa vida seja uma grande bênção. Eu quero conclamar você para que você hoje, não precisa ser aqui, coloque o seu joelho no chão. É um pedido que eu faço a você. Coloque o seu joelho no chão e diga, Senhor Deus, visita a minha vida de novo. Senhor Deus, limpa meu coração. Senhor Deus, varre, não para debaixo do teu tapete, mas varre para o inferno tudo aquilo que não é bênção no meu coração. Peça isso em nome de Jesus e encha o seu coração do Espírito Santo. Irmãos, eu espero que esse mês eu consiga ir num lugar não muito longe daqui. Eu quero ir ali para visitar esse lugar.
que é o lugar próximo daqui, cerca de 2 horas daqui, onde Jonathan Edwards, um homem de Deus, que morreu, sabe o quê? Como? Se oferecendo como voluntário para vacina da varíola, eu acho. Olha que coisa. Profeta de Deus. Ele pregou um sermão e o Espírito Santo de Deus usou de tal maneira aquele sermão. Ele apenas lia o sermão. Apenas lia o sermão. E o Espírito de Deus foi enchendo corações e vidas e foi agindo. Há algumas pessoas, tal era o impacto do discurso e da ação do Espírito Santo. Algumas pessoas se agarravam nas pilastras do templo, dizendo: Senhor, salva a minha vida, Senhor, salva a minha vida. A partir dali, irrompeu um avivamento espiritual marcante nesse país. E é por isso, irmãos, que a gente anda aqui, a gente vê igrejas em várias esquinas, uma igreja, infelizmente, hoje, muitas delas vazias, porque está se perdendo a alegria espiritual no meio da nação americana. Está se perdendo a alegria espiritual na vida dos casais, na vida das famílias. Chegou o tempo, nesse dia de Pentecostes, da gente clamar a Deus por algo lindo de Deus. Você quer dizer para o Senhor nesta manhã que você vai clamar por fortalecimento espiritual da sua vida, da sua igreja, dos seus irmãos, da sua família? Porque Deus pode fazer grandes coisas e o vento de Deus pode novamente voltar e abençoar a sua vida e o seu coração. E digo mais para os irmãos: Deus pode fazer nova todas as coisas. Não estou dizendo novo Pentecoste porque ele é único. É igual a ressurreição de Jesus, é única. Mas estou dizendo que Deus ainda pode visitar o seu povo com graça e avivar os corações. Faz de novo, Senhor. Eu quero encerrar, antes da gente cantar o último hino, que um professor estava visitando a Inglaterra, e a casa onde John Wesley viveu, onde ele tinha o lugar dele de oração. John Wesley foi um líder que revolucionou a Inglaterra, junto com o irmão dele, Charles Wesley. Deus usou tremendamente, inclusive um outro irmão chamado George Whitefield. Isso é a história da igreja, uma hora eu preciso falar para os irmãos isso com mais detalhes. George Whitefield. Mas John Wesley, a casa dele foi visitada por esse professor e alunos de um seminário aqui nos Estados Unidos. E havia um espaço que as pessoas não podiam pular, não podiam entrar ali. Ele estava separado, essas cordinhas ali que separam, quando você visita alguns lugares, alguns museus, você não pode entrar. E tinha um lugar onde John Wesley se ajoelhava para orar. Estava ali o genuflexório, o nome é diferente, né? Onde ele se ajoelhava para orar. A Ana me deu um de presente de Natal, acho que ela deve ter pensado: o Valdir precisa orar mais. Então era o genuflexório onde ele se ajoelhava. E aquele professor contou os alunos para não esquecer ninguém. De repente, quando chegou a hora de sair, todos estavam no ônibus. Ele contou os participantes daquela visita, daquele tour espiritual. E ele percebeu que faltava um aluno. E ele voltou lá. Esse aluno tinha pulado a proteção e estava ajoelhado onde John Wesley ajoelhava. E aquele homem orava: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Um jovem: faz de novo, Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez por meio de John Wesley, faz de novo, Senhor, faz de novo. E aquele professor esperou terminar a oração e disse: Billy, vamos, todos te esperam. Era Billy Graham ajoelhado dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo.
Que nesse dia de Pentecostes nós possamos dizer, irmãos, eu quero dizer isso agora e quero que você diga também isso. Se o Espírito Santo de Deus te direcionar para fazer isso, diga, faz de novo, Senhor, faz de novo na minha vida, faz de novo, enche o meu coração com a tua presença, com a tua glória e com a tua majestade. Faça isso, é o conselho desse pastor para você que está aqui, para você que acompanha em outros lugares, porque, irmãos, o mundo cada vez mais se torna difícil, mais difícil, e nós precisamos da força de Deus, da força do Espírito Santo, para que a gente possa testemunhar e servir a Deus e fazer a vontade de Deus, na força deste Pai que é Deus, na força de Jesus, na força do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus renove a sua casa, a sua família, para a glória de Deus. Diga para o Senhor, eu quero que o meu casamento honre o teu nome. Eu quero que a minha relação com meu filho honre o teu nome. Eu quero que a minha relação com a minha família honre o teu nome. Salva pessoas na minha família. Salva o meu ministério, Senhor. Levanta-me para que eu possa fazer o que tu queres para a glória do Senhor. Porque quando a gente se coloca nas mãos de Deus, irmãos, não há impedimentos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use, que Deus nos levante com uma força poderosa. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé.